Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de estar vendo com você uma passagem que está no livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam um templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo ao Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é uma das passagens que eu gosto bastante, eu acho ela muito profunda, magnífica, traz coisa muito gloriosa pra gente. Gostaria de uma forma breve de estar refletindo nela. Ela começa dizendo o período em que Isaías teve a sua visão. O período que ele teve essa visão foi no ano da morte do rei Uzias. Quem foi o rei Uzias, afinal? O rei Uzias é considerado por muitos um dos melhores reis que Jerusalém teve. Ele começou a reinar com 16 anos de vida, o seu reinado durou 52 anos. Podemos encontrar a respeito do seu reinado em 2 Crônicas, no capítulo 26, lá vai estar falando mais detalhes. Seu reino foi tão grande que a sua fama se estendeu até as nações vizinhas. Após o rei Uzias cumprir um grande reinado em Jerusalém, por um período na sua vida ele entrou no templo para fazer um serviço que cabia somente aos sacerdotes. Ele foi ali repreendido pelos sacerdotes, porque aquilo que ele pretendia fazer não cabia a ele, mas unicamente aos sacerdotes. O rei Uzias não quis dar ouvido aos sacerdotes, e imediatamente surgiu em sua testa a lepra. E ela começou com uma tendência ali de se esparramar pelo corpo. Os sacerdotes que estavam presentes ali no templo expulsaram o rei Uzias dali. Ele mesmo, por si mesmo, desejava sair dali após ver que tinha sido tomado pela lepra. Ele saiu para fora correndo, ele foi obrigado a viver excluído da nação, excluído do seu reinado devido à lepra. E assim ele passou o resto de sua vida, até a morte. Apesar desse orgulho dele ter se engrandecido em seu coração, ter se exaltado em seu coração e tentado executar um serviço que cabia somente aos sacerdotes no final da sua vida, e assim ter sido tomado pela lepra e ter sido morto, apesar disso tudo, ele é considerado por muitos um dos melhores reis que Jerusalém teve. Isso é algo muito importante, porque no ano da morte de um dos melhores reis que Jerusalém teve, Isaías tem uma visão. Isaías começa dizendo sobre essa visão que ele teve. Ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das vestes do Senhor enchiam um templo. Ele começa depois a relatar o que ele vê naquele local. Ele vê voando por cima do Senhor que está sentado sobre o alto e sublime trono, serafim. Ele traz relatos acerca desse serafim, detalhes acerca desses seres celestiais que ele vê. Esses detalhes são que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Muitos compreendem que essas 2 que eles cobriam o rosto, que ele cobria a sua face, porque o local que ele estava na presença do grande rei, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, emanava, emitia e continha ali, vindo do Senhor, tanta glória que nem os seres celestiais eram capazes de olhar diretamente para ela. E por isso eles cobriam seus rostos. Com 2 asas, eles cobriam seus pés. Lembra-se da passagem quando Deus aparece a Moisés no Monte Sinai.
por meio da sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Quando Moisés vê essa sarça ardente, ele tenta se aproximar para ver o que está acontecendo, e quando ele vai chegando perto, ele ouve o Senhor dizer a ele: tire a sandália, os calçados dos seus pés, porque o lugar onde pisa é santo. Então acredita-se que os serafins também cobrem os pés por reverência àquele que está naquele local. E com as outras duas asas eles voavam. Esses serafins, eles entoavam, cantavam uns para os outros um cântico ali naquele local. E o cântico que uns para os outros entoavam ali diante daquele que estava assentado sobre o trono era o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Devemos dar uma atenção especial para isso que ele está cantando. Santo, Santo, Santo é um atributo divino muito importante para a gente compreender. É um atributo que faz parte de todo ser de Deus. Ele emana santidade, ele é santo, ele é puro em tudo quanto é sentido, no sentido moral da palavra, em todo sentido. Deus é santo. A santidade de Deus é o único atributo que aparece repetidamente 3 vezes consecutivas em toda a Escritura. Você não vai ver outro atributo sendo elevado ao 3º grau de repetição a não ser santidade de Deus. Deus é santo, santo, santo. Encontramos também uma visão parecida com essa em Apocalipse, quando João vê, lá no capítulo 4, do versículo 8, ele também vê uns seres celestiais cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que era e que é e que há de vir. Isaías está vendo toda essa cena, ele vê os seres celestiais glorificando, exaltando aquele que está sentado sobre o trono. Isaías está ali vendo aquele que está sentado sobre o trono, emanando a sua santidade, aquela luz que brilha sobre si, a grandeza desse trono e a grandeza maior ainda daquele que está sentado sobre ele. Quando Isaías vê essa visão, quando Isaías tem essa visão, ele cai em si mesmo. Isaías diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Quando Isaías tem essa visão do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, quando Isaías vê ele sendo exaltado, glorificado por aqueles seres celestiais que Isaías também viu, Isaías vê a sua santidade, a sua pureza, a pureza daquele local. Isaías cai em si mesmo, ele olha para si mesmo e fala: quem sou eu? Ai de mim, porque eu vi o Senhor. Sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Isaías, após ele ver a santidade e a grandeza de Deus, ele reconhece o pecado em si e cai em si mesmo, arrependido. Ai de mim. Ele sabe que ele não merecia ter visto o que ele viu lá, porque ele é um homem pecador. Ele reconhece o seu pecado e diz: quem é ele para estar diante do local que ele teve, para ter a visão que ele teve, a visão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Após Isaías cair em si mesmo e dizer: ai de mim, por ser quem ele era, um dos serafins, com uma tenaz, cata uma brasa viva do altar e leva até Isaías e toca-lhe em sua boca e diz para ele: perdoados estão teus pecados, foi tirada a tua iniquidade. Após ele dizer isso a Isaías, após tocar em seus lábios com essa tenaz, com essa brasa viva que foi tirada do altar, ele escuta a voz daquele que está sentado e dizer: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías ali então coloca-se à disposição: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, no ano da morte de um dos maiores reis de Jerusalém, Isaías tem a visão do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele vê o alto e sublime trono, ele vê os seres celestiais glorificando, exaltando, engrandecendo aquele que está sentado sobre esse trono. E automaticamente ele cai em si por causa do seu pecado, por causa da sua vida, por causa do seu ser. Ele se arrepende de quem ele é. Ai de mim! E após ele ser tocado pela brasa viva que foi tirada pelo serafim do altar e ser tocado por ela,
ele ouve a voz do ser celestial dizendo: quem enviarei, quem há de ir por mim, por nós? Isaías coloca-se à disposição: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Assim como Isaías teve uma visão daquele que está sentado sobre o trono, que Deus nos ajude a ter uma visão, que Deus tire a descama dos nossos olhos, que Deus nos revele a si mesmo, aos nossos corações, que abra as nossas mentes para que possamos compreender acerca do seu ser, que assim como Isaías teve uma visão magnífica, gloriosa de Deus, que Deus possa nos ajudar a ter uma visão gloriosa de si mesmo, porque Ele é um ser glorioso, Ele é um ser que merece ser exaltado, Ele é um ser que merece ser glorificado, merece ser engrandecido por tudo quanto Ele tem feito, por tudo quanto Ele faz por nós. Assim como Isaías teve uma visão magnífica e gloriosa de Deus, que possamos ter uma visão grandiosa também do nosso Deus, que Ele nos ajude a conhecê-lo a cada dia mais, que Ele nos ajude a ter uma visão grandiosa acerca dele mesmo, porque Ele é infinitamente grande, Ele é infinitamente digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Por certo, grandes são as suas obras grandiosas são as tais que nos purifica de todo o nosso pecado, se arrependemos e cremos. Essa purificação que ocorre em nós, se arrependemos e cremos, não é uma purificação feita com um toque de uma brasa viva tirada do altar de Deus, como aconteceu com Isaías, mas a nossa purificação acontece com o sangue de Cristo Jesus. Ela purifica o pecado de todo aquele que crê, ela purifica todo aquele que reconhece como sendo seu Deus, como sendo seu Senhor, e se submete a viver diante da tua presença, a viver e fazer a tua vontade. Isso é algo magnífico, é um grande privilégio para todos quanto creem, poderem participar do teu reino, poderem participar da tua grandeza, das suas obras, dos seus feitos. Quando Isaías ouve a voz do Senhor perguntando: quem enviarei e quem há de ir por nós, ele se coloca à disposição. Assim também nós que hoje cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue naquela cruz, possamos nos submeter a viver de forma digna da sua vontade, a viver de forma a agradá-lo, a servi-lo a cada dia mais e nos colocar à disposição, porque ele diz: ide por todo mundo e fazeis discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Coisas grandiosas Deus tem para fazer ainda. E Ele conta com o seu povo. Ele concede ao seu povo o privilégio de participar do seu reino. Que como Isaías se pôs à disposição, que possamos nos colocar à disposição de viver de acordo com a tua vontade, de viver de forma a glorificar o teu santo nome. Nessa passagem que eu acabei de citar, ele promete algo muito magnífico: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas, ele é fiel aos seus eternos propósitos, aos seus eternos decretos. E a promessa que ele fez é de que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Não somente um, não somente outro, hoje sim, amanhã não, depois novamente. Mas ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século, e que isso seja mais do que suficiente para que possamos viver em paz, descansando, confiando naquele que move todas as coisas, naquele que executa todas as coisas de acordo com a sua vontade. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos, agora e sempre.